Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu tive com Deus por esses dias. A Bíblia diz que Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E muitas das vezes a gente não crê nisto, não é verdade? Então hoje eu gostaria de contar uma das experiências que eu tive com Deus que me leva a crer que de fato é verdade essa passagem bíblica. Esses dias eu estava num veículo, que agora, para quem não sabe, eu virei motorista de aplicativo, e aí eu fui atender uma corrida e de repente começou a cair uma chuva muito forte. Mas aí eu já estava com o cliente no carro e de repente formou rios aqui dentro da Grande Goiânia. E aí eu estava assim cercado de água. E aí o que que aconteceu? Com aquelas águas muito fortes, veículo transitando e tal, eu acabei perdendo a placa do veículo que eu estava. E aí eu andando com o veículo e tal, e aí ninguém falava nada. E aí pegava um cliente, pegava outro e ninguém falava nada. Depois de umas 3 horas, eu fui ver que eu estava sem a placa do carro. Com a pancada da água, arrancou a placa do carro. E aí eu fiquei muito angustiado, porque o ganho da gente não é lá essas coisas, o ganho é pouco. E aí para mexer com placa, além de envolver gastos, um gasto muito grande, tem um constrangimento e tal, ia ter que ficar com o veículo parado, pagando o aluguel do veículo e tal. Então eu fiquei muito angustiado ali com aquela situação. Mas só que 3 horas depois, eu já tinha andado bastante. Aí como que você vai achar uma placa, sendo que eu tinha andado por tantos lugares cheio de água? Então era como achar uma agulha no palheiro. Mas só que naquele momento eu orei a Deus, falei: meu Deus, me leva a essa placa, me faça eu achar essa placa. Somente um milagre teu para me conseguir achar essa placa, porque é quase que impossível achar uma placa, sendo que eu não sei nem por onde que eu teria andado, porque já 3 horas depois eram muitos locais que eu tinha andado e muitos locais cheios de água. E aí Deus pôs no meu coração para mim ir ali na Rio Verde, ali próximo ali o Banco Bradesco, ali bem para baixo ali do shopping ali. E aí que é uma região ali que alaga. Aí eu senti de Deus de ir naquele local. E aí quando eu cheguei naquele local, tinha uns homens em uma distribuidora. E eu perguntei o dono da distribuidora se ele não teria visto uma placa. Que eu falei que o meu carro perdeu a placa. Aí ele falou: rapaz, eu vi uma placa ali dentro do bueiro. Agora você imagina, uma placa dentro do bueiro. Quando eu cheguei lá, meus amados, que eu olhei o bueiro, a placa estava lá intacta, intacta. Agora um detalhe bastante interessante, que ser humano nenhum crê. Eu estou contando isso aqui, mas muita gente não vai crer, porque é algo impossível. Como que Deus segurou essa placa lá na boca do bueiro, sendo que era um rio de água? Só que Deus, ele segurou a placa lá para mim. E eu peguei a placa estava intacta. Então, de fato, Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, meus queridos, a hora que vocês estiver passando por uma luta grande,
lembre que Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas aí tem alguém que fala assim: "Ah, mas Deus ele não ouve oração de pecadores". Eu te pergunto, quem que não é pecador? Só que a Bíblia diz lá na história de Abraão que Deus falou aquele horror de coisas para Abraão e Abraão creu. Quando Abraão creu, Deus teve Abraão por justo. Então, quando você ora a Deus, crendo em Deus, você já não entra mais na presença de Deus nas condições de pecadores. E sim, você já entra na presença de Deus nas condições de um justo. E aí Deus, ele ouve as suas orações. Então, meu amado, quando você estiver angustiado, ore a Deus, porque quando você ora a Deus, você já entra na presença de Deus já como um justo e não como um pecador. E ele vai ouvir a sua oração e ele vai atender você. Então, meus amados, se você teve alguma experiência como esta, escreva aí nos comentários, interaja de alguma forma, deixa o seu ok, se inscreva no canal para Deus alcançar mais pessoas. Quantas pessoas que está passando às vezes pelo um momento difícil nessa hora e não sabe o que fazer. Então, tá aí a resposta. É só crer, meu amado. Simples assim. Tenham um dia abençoado. Fiquem todos com Deus.